Está no ar mais um Saber Direito Profissão. Nesta semana, o curso foi sobre direito de família e sucessões. Falamos sobre casamento, união estável, separação. E quem explicou tudo pra gente sobre esse tema foi a professora Patrícia Fontanella, que eu recebo agora então para um bate-papo no Saber Direito Profissão. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Bom, vamos começar então falando sobre a sua carreira. Você é do Sul, você não é aqui de Brasília, Sim, né? sim. E me contava aqui nos bastidores que entrou na faculdade super nova. Sim, eu ingressei na faculdade com 16 para 17 anos, foi muito precoce realmente, muito jovem, porque lá no início do que hoje se chama fundamental, eu entrei já com 5 para 6 anos, então eu me formei, em novembro eu fiz 21 anos, em dezembro eu colei grau. Então, eu praticamente passei um ano com 21 anos e foi aonde, efetivamente, eu saí da minha cidade, fui morar em Florianópolis e aí comecei um estudo mais aprofundado, pós-graduação da minha carreira. E me fala um pouco sobre essa escolha do direito ainda na adolescência, porque é difícil, né? A gente sabe que a gente sai do ensino médio tendo que escolher o que vai fazer para o resto da vida. Você titubeou, teve alguma dúvida? É uma responsabilidade, né? Querendo ou não, com 16, 17 anos, a gente não sabe direito exatamente, poucos têm aquela já seriedade ou de saber o que quer fazer, né? Inicialmente eu pensei em jornalismo. Ia ser minha colega? Ia ser colega, sim, porque sempre fui a oradora da turma, né? Seja nas peças de teatro, seja nas falas, eu gostava muito dessa fala realmente que o jornalista faz. Mas acabei influenciada pelo contexto familiar, embora não tenha advogados na minha família, próximos, meu pai, ou não tenho, mas por influência paterna, meu padrinho na época também me sugeriu o direito e eu acabei fazendo o curso de direito. E aí o direito de família, você se encantou ainda na faculdade, professora? Olha, eu já gostava na faculdade, o direito de família e sucessões são temas que, porque todos nós estamos inseridos num contexto familiar, e são temas que têm um subjetivismo muito grande, e querendo ou não, o direito de família ou a família possui um espaço ajurídico, que o direito não se intromete. O direito de família só surge nas crises, né? Num divórcio, num falecimento, no caso do direito das sucessões. Então, sempre me chamou a atenção. E depois, quando eu fui fazer um curso fora, e já fui morar em Florianópolis, eu tive uma professora que me inspirou muito, que era de direito de família, e que na época realmente assim me chamou a atenção e eu comecei a aprofundar os estudos. Você falou de relações, de crise, e é um tema muito delicado do direito, porque não é A mais B, né? Você tem emoção junto, né? Em qualquer processo que a gente fala de direito de família. Sim. Conta um pouco disso pra gente, dessa experiência do dia a dia que você já viveu. Então, quando se fala advocacia familiarista, né, e sucessória, ela exige do profissional, que seja inato, uma sensibilidade maior, uma empatia, ele precisa desenvolver. Hoje, obviamente, existem cursos, seja de mediação, de conciliação, da advocacia colaborativa, que realmente auxilia, né, o advogado a lidar com situações e realmente, seja nas suas peças, cuidar com as palavras, né? Porque o cliente ele chega com muita emoção, às vezes com raiva, com desgostos. Então, o próprio advogado ele tem que realmente saber separar, fazer a né? sua parte, também filtrar, para que justamente não insufle a outra parte, porque as palavras que são colocadas num papel, muitas vezes, podem inviabilizar um acordo, uma própria mediação da parte, por exemplo, querer ser mediada. Tem algum caso assim curioso que tenha te marcado durante esses anos? Na verdade, quando se fala de direito de família, por exemplo, são casos que marcam porque envolvem o sofrimento de uma das partes, das duas, na verdade, mas normalmente quando a gente está advogando para uma das partes, a gente acaba, não tem como não sensibilizar, né? Eu me lembro de uma situação em especial em que o filho o filho desse casal tinha um filho, portanto havia um neto, né? E esse pai, ele foi para o exterior, não pagou a pensão e acabou, né, sendo os avós compelidos a cumprirem essa pensão alimentícia, que é em caráter subsidiário. A gente sabe quando efetivamente o pai não tem condições, não é encontrado, enfim. E nesse sentido, esses avós pagaram durante um tempo e quando nos procuraram, efetivamente, eles já estavam aí com alguns meses em atraso, né? Já não tinha mais recurso para arcar com essa dívida? Sim, e aí vem a questão da prisão civil
de alimentos, né? Pela falta do pagamento de alimentos. Então, eram idosos, né? Hoje é pacificado, o próprio STJ tem decisões no sentido de que, em se tratando de idosos que cumpram pensão alimentícia nesse sentido, vamos por outras vias que não efetivamente a prisão civil, né? Que é um tema, que é uma situação delicadíssima, né? E temos também situação de guarda, me lembro de uma situação em especial em que o cliente nos procurou, porque a mãe havia sumido com a criança e ficou 3 anos desaparecida, não se localizava, né? E, obviamente, em um determinado momento ela apareceu, mas foram 3 anos de sofrimento desse pai atrás da criança e que perdeu de convivência, né? E que realmente não tem como não nos sensibilizarmos com relação a essas questões. E já o direito sucessório, a gente não tem como falar também, ou melhor, a gente não tem como não falar de dinheiro, Sim. que é uma coisa que mexe também na vida de todo mundo. Sim. É outro tema super delicado, porque você lida com morte e dinheiro. Sim, esse é um tema também que realmente, quando se fala de inventário, há o falecimento. Então, eu tenho casos, por exemplo, em que já advoguei, participei, em que realmente, assim, a matriarca ou patriarca faleceu, era a pessoa que era o centro da família, e após o falecimento houve um desentendimento geral. E principalmente, claro, além do luto, as questões patrimoniais, né? Quem fica com o quê, a questão dos percentuais, a questão de se o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, se ele tem impulso ou não para lidar naquelas situações. E, sem dúvida, quando se fala de afeto, luto e dinheiro, realmente é um tema muito delicado e que exige uma habilidade do advogado que lida com o direito das sucessões. E você falou desse direito, professora, numa perspectiva mais contemporânea. Sim. Até porque o conceito de família também tem mudado. Isso influencia? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, no curso ministrado ao longo desta semana, os temas que foram tratados vieram justamente no olhar da chamada arquitetura jusfamiliar contemporânea, né? O que é isso? Justamente porque no Brasil nós tivemos um marco muito importante que foi a própria Constituição, uma renovação das regras infraconstitucionais com o Código Civil e uma série de legislações que vieram a atualizar, porque o direito de família é, em especial, um direito de família permeável a essas transformações sociais. Ele é poroso, né? Ele é o ramo do direito que talvez mais se modifique ao longo dos tempos. E falando em direito comparado, o Brasil ainda está um pouco atrás nessa questão ou não? O direito de família também em outros países evolui de uma forma também mais gradativa? Sim. O Brasil faz parte dos países de tradição romano-germânica, né? Tradicionalmente, diz que a lei é a fonte primeira do direito, não obstante hoje, cada vez mais, a jurisprudência tenha também um papel muito importante. Vamos falar, né? O Brasil, ele é um continente. Nós temos vários países dentro de um só. Então, ele é sequer comparável com qualquer outro no mundo. Então, nós temos regras muito peculiares, muito próprias. Então, imaginemos uma união estável, que hoje nós temos regras muito semelhantes à do casamento. Então, temos 2 institutos, mais um que exige uma solenidade do Estado e te muda o Estado civil, que te torna casado, e temos uma situação que é reconhecida pelo Estado, se for o caso, como também entidade familiar, mas que não passa pela chancela do Estado e nos dá alguns direitos muito semelhantes ao do casamento. E nós não temos, eu desconheço regras tão semelhantes no mundo ou em países que tenham essa mesma tradição e que deem, não conheço. Então, realmente, em alguns momentos, explicar para um jurista estrangeiro algumas peculiaridades, né, é necessário conhecer a situação cultural do nosso país mesmo, que tem regras muito peculiares. Professora, e esse ano também veio muito à tona a questão do contrato de namoro. Sim. O que você acha disso? Explica até para quem não conhece, porque é um instituto novo, né? Sim. Como é que funciona isso? Quando nós falamos de contrato de namoro, na verdade, o que acontece? A mudança dos costumes ao longo dos últimos anos fez com que as pessoas hoje se relacionassem afetivamente de forma muito mais rápida, né, do que outrora. E até aberta, né? Dormir na casa do namorado, passar o final de semana. Isso, então não são raros os questionamentos. Quanto tempo para uma união estável ou um namoro de 10 anos pode vir a ser considerado uma união estável? Ora, quando se fala em contrato de namoro, foi, né, uma discussão na comunidade jurídica da necessidade ou da importância ou não, se os namorados devem comparecer a um cartório para periodicamente atestarem que o relacionamento deles não possui o intuito de constituir família, vamos dizer assim. Eu entendo que não é necessário, é uma preocupação excessiva, é uma fala que, claro, traz uma questão jocosa também, porque as pessoas brincam e digam, tá, então agora vamos fazer um contrato de namoro, para que todo mundo saiba que não se tem ainda o intuito de constituir família, embora dormimos juntos a semana toda, final de semana estamos sempre juntos. Então, assim, penso que o namoro, ele tem características específicas, a união estável também a tem,
E o STJ, em 2015, proferiu uma decisão muito interessante, nominando, né, a partir de alguns autores, namoro qualificado. O que seria um namoro qualificado? O namoro qualificado seria, embora, no caso concreto, embora esse casal vivesse junto, sob o mesmo teto, no exterior, porque um deles foi morar no exterior e o namorado acompanhou, e lá se adquiriu um imóvel com bens fruto do trabalho, um deles, depois voltaram ao Brasil, noivaram e casaram. Já no divórcio, veio à tona, né, a discussão do imóvel adquirido, né, no Brasil, mas enquanto eles estavam no exterior e moravam juntos, porque se pediu o reconhecimento da união estável, de uma união estável antes do casamento. E o Superior Tribunal de Justiça afastou a divisão desse bem, entendendo que, embora eles morassem juntos lá, ainda não possuíam o intuito de constituir família. Convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família. Então, é um tema delicado? Claro que sim. Então, o magistrado, nesses casos, ele vai depender da prova apresentada, perceber se realmente existia ali um namoro, ou um namoro qualificado, isso, ou se realmente era uma união estável. Mas eu entendo que, se falar em contrato de namoro, ou a necessidade de ir a algum cartório declarar, não há necessidade. Professora, e agora eu quero falar ainda dentro desse tema também sobre abandono afetivo, porque também é um tema que chegou aos tribunais e que também exige uma sensibilidade muito grande de quem está julgando algo. Então, explica pra gente um pouco sobre isso. A tese do abandono afetivo, ela surge em 2004, 2005, uma decisão oriunda do Tribunal de Minas Gerais, que posteriormente acabou sendo revista pelo STJ. Na verdade, hoje, e já passado todo esse tempo, e inicialmente se entendia e se defendeu que não se pode obrigar um pai ou uma mãe a amar um filho, né? Fundamentalmente hoje eu entendo que quando se fala de abandono afetivo, que talvez não seja a melhor expressão, mas é a que pegou. Não é a questão de um pai amar um filho ou uma mãe amar um filho, tem a ver com cumprimento ou descumprimento dos deveres oriundos do poder familiar. Então, quando um pai ou uma mãe descumprem as regras estabelecidas no Código Civil, que seriam na natureza das coisas, mas que o legislador positivou, então nós temos no Código Civil o poder-dever dos pais para com seus filhos, no melhor interesse da criança e do adolescente. E nesse sentido, eu entendo que sim, em casos excepcionais, é possível se falar numa reparação civil, por danos morais, em face de atitudes praticadas, por exemplo, pelo pai ou pela mãe, né? A expressão que nós temos hoje no nosso direito é a indenização por abandono afetivo, mas eu sempre chamo a atenção que talvez essa não é o que não está em causa, não é um que ame ou não ame, é justamente descumprimento dos deveres oriundos do poder familiar que o próprio Código Civil assim estabelece, de deveres de convivência, né, e sempre em prol do melhor interesse da criança e do adolescente. Com certeza. Professora, o papo está ótimo, mas vamos fazer uma pausa então? Ok. A gente vai para o intervalo, não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta hoje com a professora de Direito de Família e Sucessões, Patrícia Fontanella. Professora, nesse segundo bloco aqui do programa, a gente costuma falar um pouco sobre carreira e as possibilidades, então, que o direito de família dá ao profissional que se especializa nessa área. Vamos conferir, então. Carreira em Direito de Família é um ramo muito popular na advocacia. O advogado dessa área tem a atribuição de atuar em litígios que envolvem divórcio, pensão alimentícia, guarda compartilhada dos filhos, partilha dos bens e muitos outros assuntos. O candidato à especialização nesse ramo deve ser graduado naturalmente em Direito e aprovado na OAB. A área acadêmica é uma boa alternativa para o profissional, só que o mercado mais significativo está nos escritórios de advocacia. O salário depende da importância do escritório onde você vai trabalhar. Varia de R$ 3.000 a R$ 6.700. Então, professora, a gente viu que tem muitas possibilidades. Hoje, na área, o que você indica para quem gosta desse ramo? Na verdade, quando se fala de direito de família e sucessões, é fundamental que o graduado, né, se especialize nessa área, porque nós temos hoje bons cursos que são ministrados tanto presencial como também no ensino à distância. Hoje, né, o ensino online, ele possibilita, né, que a pessoa estude
qualquer hora, em qualquer lugar. Então, há uma necessidade de, tecnicamente, ele estar muito bem inserido nesse contexto, atualizado, porque, querendo ou não, os tribunais hoje, as suas interpretações mudam constantemente, e justamente porque o direito de família é um ramo do direito muito poroso, permeável, em mutação constante. Então, ele efetivamente, além de tecnicamente estar bastante atualizado, ele também precisa se qualificar. Existem cursos de mediação, conciliação, de práticas colaborativas que podem auxiliar o profissional que quer trabalhar com esse ramo do direito que é tão peculiar, né, e que nos é tão caro, que trata de afeto, de patrimônio, e que muitas vezes não traz soluções tão simples. Você mencionou a mediação e a conciliação, e a gente sabe que a constelação familiar também está sendo usada nessa área de direito de família. Sim. O que você pensa sobre isso, professora? Na verdade, mais uma possibilidade, chamado direito sistêmico, né? Nós temos as comissões também na OAB, estaduais, que têm trabalhado, aprofundado e buscado trazer a técnica da constelação familiar para dentro, né, dos processos que envolvem direito de família e até mesmo de outras áreas, para que se procure aí buscar dentro daquilo que se trabalha questões, né, que possam talvez amenizar o sofrimento dessas pessoas que estão nesse processo de família. É um assunto muito delicado, né? Sim, sempre, sim. né? Professora, e você advogou por quantos anos? Advoguei por 14 anos, depois eu morei fora, voltei e atualmente estou efetivamente na área acadêmica, com aulas, com cursos, né, e com algumas também assessorias. Imaginava seguir por essa área, né? Ser professora e amar, viver disso quando você se formou? Então, nunca imaginei, embora a minha falecida mãe me dissesse que em pequena eu sempre dava aula e cursos e dizia que seria professora, eu apaguei isso da minha memória, mas ela sempre me disse isso. Então, eu acabei indo para a área da educação jurídica, e que realmente é um propósito de vida, né? Eu realmente gosto muito e realmente me realizo ministrando aulas, cursos, explicando situações complexas de uma forma mais tranquila para que o estudante possa compreender. E em sala de aula, ao longo desse tempo, você percebeu também uma mudança no estudante, em quem está frequentando a sala de aula? Sem dúvida nenhuma. Eu agora em agosto completo 20 anos de sala de aula, comecei muito jovem, então realmente assim, nos últimos 10 anos houve uma mudança no perfil do próprio aluno, né? Hoje é muito mais rápido, nós temos internet, o próprio relacionamento, essas relações são muito informais, então é necessário, e me foi necessário em um determinado momento também, rever, né, como que de agora em diante, que professora eu de agora em diante serei para este aluno que está chegando. Tem um segredo? Olha, muito estudo, um jogo de cintura, e eu acredito que o propósito de vida, estando muito claro, sempre ajuda. Entendi. Professora, ainda falando de curso, você falou de ensino à distância. O perfil também desse aluno talvez tenha que ser até mais determinado, esse aluno, né, para conseguir. Porque tem uma peculiaridade, né, o ensino à distância, você não tem um professor para te chamar uma atenção, você, né, não tem o quadro ali na hora. Sim. Eu penso que o EAD, o ensino à distância, é um caminho sem volta, né? Mas, claro, temos muitos cursos de pós-graduação, temos cursos de graduação também, e, sem dúvida, o perfil do aluno do ensino à distância, ele tem que ter o perfil, ele tem que querer estudar, ele tem que ter disciplina, né? Normalmente, os cursos que são oferecidos, eles já oferecem um material previamente nas salas, o aluno ele vai se organizar e ele não vai ter um professor chamando a atenção dele. Ele que realmente vai ter que colocar um prazo, um horário, um cumprimento de prazos para cumprir as solicitações que são feitas e, sem dúvida nenhuma, depende sim muito do aluno, tanto quanto o ensino presencial. É um caminho sem volta. Verdade. E os seus alunos, professora, agora falando sobre dissertação e tese, falando um pouco sobre títulos, né? Sim. Em sala de aula, o aluno ainda tem curiosidade de saber ou ele acha que isso já não tem mais tanta importância no momento que a gente vive hoje? Falar de cumprimento de tese, de mestrado, de doutorado, nós temos sim alunos que se interessam por querer seguir a carreira acadêmica, que querem saber como se faz para entrar no mestrado, no doutorado, posteriormente, como funciona, e que, sem dúvida nenhuma, a área acadêmica, ela exige muito estudo e muita dedicação. Você agora está finalizando aí, né, a defesa da sua tese de doutorado, sim, que tem um tema super
delicado, eu diria. Abuso do direito no direito de família. Sim, sim. O que se trata? Na verdade, nós vamos analiso casos apresentados pela doutrina de jurisprudência brasileira relativamente a abuso do direito, aplica uma tese, né, uma teoria para verificar que situações efetivamente são consideradas abuso do direito no direito de família e quais não são. Teria um exemplo, assim, para a gente entender melhor o que seria esse abuso do direito? Na verdade, nós temos uma regra no artigo 187 do Código Civil que estabelece que se equipara como ato ilícito, né, o exercício abusivo de um direito que desconsidere boa-fé, finalidade econômica e social dos direitos e bons costumes. Então, em que medida, quando alguém tem um direito, não é que ele não tenha o direito, ele tem o direito, qual é a linha quando ele ultrapassa essas categorias de boa-fé, que aí no caso é boa-fé objetiva, é regra de comportamento, né? Ou finalidade econômica ou social, ou até mesmo os bons costumes. Então, nesse trabalho eu faço análise, apresento qual categoria eu entendo que será melhor e faço justamente a análise para verificar que casos podem ou não ser considerados abusivos. E essa tese você vai apresentar fora do Brasil. Sim. Essa experiência internacional também te deu muita bagagem? Sim, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença. Morei uns anos fora, pude ter contato com autores, com professores estrangeiros e que realmente fez com que se pudesse ter uma maior envergadura, uma discussão junto com a literatura brasileira relativamente a temas do direito civil em geral e aí, claro, o meu xodó, direito de família e sucessões. Pretende publicar, professora? Sim, sem dúvida nenhuma. Escritora? Sim, na verdade, eu sempre digo, todos os cursos que eu participei, que eu concluí, eu publiquei livros. Eu tenho livros na área de união estável, eu tenho na área de união homoafetiva, que são frutos justamente dos trabalhos que eu fiz terminando esses cursos. Então, sem dúvida nenhuma, posteriormente, esse trabalho será publicado também. Então, já é uma escritora, né? E quando a gente bota no papel, todo mundo fala assim, que o juridiquês é muito difícil, principalmente para o aluno que está iniciando, né? Que ainda não tem familiaridade com os termos. Existe também algum truque para quando você vai escrever um livro também, você traduzir isso para o iniciante? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu lecionei muito tempo para alunos de primeira fase de curso, em teoria do direito, né? Que é a primeira matéria que o aluno tem aquele contato e é como se ele estivesse num país estrangeiro. Ele chega, ele não conhece aquelas palavras, ele vai precisar de um dicionário jurídico para compreender aqueles conceitos e, sem dúvida nenhuma, tanto para a escrita de textos, a depender do perfil daquele que vai fazer a leitura, se é para uma leitura, um jornal, se é na área acadêmica, a gente precisa ajustar para que haja uma plena compreensão do meu leitor. E hoje em dia, em sala de aula, qual que é a dúvida assim, maior do aluno quando a gente fala de direito de família e sucessões? O que é melhor fazer? Casar ou viver em união estável? Muitos deles questionam e querem saber também se um namoro, quando é que ele está em união estável, quando não está. Então, são sempre temas que mexem muito e que todo mundo já fica atento, porque, claro, todos nós estamos inseridos num núcleo familiar. É verdade. Professora, a gente vai encerrando aqui, mas antes de finalizar o programa, eu gostaria que você deixasse um recado para o aluno que está assistindo, que ainda não se decidiu, mas você puxa a sardinha aí para o direito de família e sucessões, por que escolher essa área do direito para se especializar? Sim, o direito de família é um ramo do direito muito peculiar, como nós dissemos, poroso às transformações sociais e que exige, né, obviamente, daquele que pretende seguir essa carreira, né, uma maior sensibilidade, uma maior empatia, que ele se qualifique técnica e também especialmente com algumas técnicas específicas, seja a mediação, conciliação e arbitragem. Então, se você quer, né, trabalhar nessa área, qualifique-se que tem, sim, muita oportunidade de trabalho. Ainda tem espaço no mercado? Tem sim. Os bons profissionais não perdem espaço nunca. Professora, e hoje em dia, qual que é o maior desafio dentro de sala de aula? O maior desafio dentro de sala de aula realmente é trazer com simplicidade temas que são complexos, porque hoje falar de direito de família e sucessões a gente tem uma complexidade, a norma está de uma forma, a interpretação dos tribunais vem atualizando aqueles conceitos e realmente faz com que o profissional, o professor que lide com esse tema e também todos do direito possa estar atualizado, envolvido, e porque os nossos alunos estão sempre, né, consultando as bases na internet, trazendo questionamentos, a gente tem que estar muito atualizado mesmo. Tá certo. Professora, muito obrigada então por esse bate-papo, pelas suas informações. Seja muito bem-vinda sempre aqui na TV Justiça, volte. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar conosco na internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br e também não deixe de rever as aulas no nosso canal no YouTube. É youtube.com/tvjustiçaoficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!